Que Jesus então possa estar conosco, que a espiritualidade amiga, e que a nossa fala de hoje reflita o desejo da espiritualidade humana e não o nosso. É sempre um prazer, já que a nossa amiga fez uma menção tão generosa nas suas palavras finais, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu já me sinto em casa, não sei dizer, sempre digo isso, mas é bom sempre reafirmar. E não é em todo lugar que eu falo isso, e é de verdade. Aliás, eu sou conhecido por ser muito autêntico. Isso tem seus prós e contras. Então, eu digo com vocês, com toda sensibilidade do meu coração, que é sempre um prazer estar aqui. André, quando vai chegando, o Estevão vai dizer, que casa é essa? Daí a mamãe fala, essa é aquela casa legal. Né? Então isso já contaminou, contagiou a família toda. Né? Todo mundo já sabe disso, já sente isso. E é tão gostoso, né? Quando a gente está no lugar que a gente é bem recebido. Obrigado a Terezinha, que sempre nos honra com o convite. E a Alice também, né? Sempre carinhosa, Ana Paula, e todos os amigos da casa no Favorecer. Eu fiz uma série de palestras musicais que tinha por intuito observar o exemplo de alguns seguidores do mestre. Um deles é esse. Um deles não, né? Seria até descortês falar um deles, né? Porque esse é um grande seguidor de Jesus, mas Jesus tinha tantos seguidores bons, né? E devotados, que realmente separar 3 vultos de seguidores do mestre foi um pouco difícil. Então, como a palestra era musical, o meu critério foi simples. Quem tinha mais música entrou. Entendeu? Então, como tinha muita música para o Pedro, muita música para Francisco de Assis, muita música para Paulo de Tarso, eu falei, está escolhido. Né? Muita música não, algumas músicas, porque eu só utilizo canções do cancioneiro espírita, se for necessário alguma coisa de fora, mas que tenha o mesmo propósito. Né? Dificilmente eu utilizo uma canção. Acho que até hoje eu só utilizei uma, que é do Padre Zezinho. Só para você ver como é que o meu critério é. Que é um irmão cristão que tem um compromisso com a sua música, assim como nós, artistas espíritas, também temos. As outras canções, todas que vocês vão ouvir, que hoje não são minhas composições, são composições de artistas espíritas que vocês devem conhecer, que são valorosos. Existe uma arte espírita, acreditem em vocês. Okay? Vocês que acreditam em espírita, acreditem também que existe uma arte espírita que está em vias de ser descoberta por todos os irmãos espíritas. Inclusive foi feita para vocês. Porque não tem compromisso financeiro, visto que é uma arte voluntária, então é feita pelos espíritas. Se eles não descobrirem, quem descobrirá? A indústria fonográfica, com certeza não. Pelo desinteresse financeiro. Então, entrando já na questão do Paulo, vamos adiante ainda, André. Nós não podemos contar essa história inteira, porque senão nós levaremos uns 3 dias aqui para contar para vocês. Eu tive o prazer de fazer parte de uma trupe de artistas que conseguiram rodar, se não o Brasil todo, mas alguns estados do Brasil, com uma peça encomendada pela Federação Espírita do Paraná, que falava da vida do Paulo de Tarso. E eu fiz um desses personagens. Então eu tive a oportunidade de mergulhar com profundidade nessa história. Então, depois transpô-la para uma palestra musical não foi muito difícil. Eu já sabia mais ou menos as passagens que eu gostaria de falar, mas é claro que se eu pudesse falar de todas, nós ficaríamos aqui uns 3 dias conversando, porque é muito rica a história do Paulo. Então nós vamos começar, né, como nós temos aí 50 minutos, uma hora. Alguém está com pressa de ir embora hoje, não? Não? Mas tem que ser consenso, senão um fala. Estou brincando com vocês, não vai passar de 1 hora. É que as palestras musicais têm isso, né? Tem intervenção musical, são várias canções, né? Então ela não fica cansativa, pode ficar tranquila. Se alguém dormir, não dormiu umas 2, 3 noites aí, né? Porque não tem como dormir. Se dormir, nós jogamos alguma coisa. Eu começo essa história contando sobre a lapidação de Estevão, porque, segundo a espiritualidade, o próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, não haveria Paulo se não houvesse Estevão. Quem lê o livro Paulo e Estevão aqui, levantando assim, sem constrangimento. Tem bastante gente que lê. Gente, por que eu estou perguntando isso? Não é para constranger ninguém, porque esse é um dos livros mais emocionantes que eu já li na minha vida. Não tem como ler um livro desse sem querer ler de novo, pelo menos umas 2, 3 vezes. E ele conta a história do cristianismo nascente. Lá como é que começou tudo. E é escrito pelo Emmanuel, numa série que a gente chama de
série romântica, não começa com Paulo, depois vai 2000 anos e assim por diante. Então quem não leu o livro ainda, por favor, eu imagino que a casa tem aqui, né? Por favor, procure essa literatura para emprestar, para comprar, para tirar fotos, copiar, fazer um PDF, seja o que for, mas por favor, leiam esse livro. O livro começa contando a história de um senhor, né? De um senhor já da melhor idade, de nome Jochebed, filho de Jared, que é pai de Abigail e Gesiel, dois jovenzinhos que acabaram ficando sem a mamãe, que acabou falecendo devido a uma depressão profunda, porque algumas das suas propriedades haviam sido expropriadas deles, né, por um funcionário romano que estava administrando a cidade de Corinto, então capital da Acaia, região ali da Grécia, dominada pelos romanos. E esse senhor de nome Licínio Minúcio, não contente com o que já havia feito, tinha ambições não maiores de aumentar o seu tamanho de terras que já lhe pertenciam, dado a expropriação que ele já havia feito a inúmeros habitantes daquela região. Imagine vocês que, ainda bem que as coisas mudaram, né? Que os nossos governantes pararam de nos expropriar das nossas coisas, né? Aí vou ficar parado um pouco só para vocês pensarem. Ainda não. Mas quem sabe um dia, vamos torcer para que um dia a gente tenha governantes, né, menos ambiciosos, que pensem mais no povo e menos em si mesmos. Mas já naquela época era assim. Qualquer um que experimentava o poder já começava a pensar como é que poderia usar aquilo para benefício próprio. E Licínio Minúcio é só mais um exemplo desse tipo de político, esse tipo de governante. Mas eis que um dia Jochebed está caminhando pelas ruas do Corinto quando um funcionário do Império Romano sai da liteira e lê um documento que dizia que Licínio Minúcio iria estava convocando as pessoas que se sentissem lesadas de alguma maneira pelo governo romano, que poderiam no dia seguinte ao meio-dia fazer uma reclamação formal que iriam ser atendidas porque o intuito de Licínio seria restabelecer a ordem, a confiança no governo romano e blá blá blá. Porém, o Jochebed conversou com os filhos e eles tentaram dissuadi-lo da ideia. Falou, mas pai, esse homem que um dia tomou as nossas terras, você está acreditando que ele vai realmente voltar atrás e fazer algum tipo de benefício? Parece um pouco uma armadilha, isso, não faça isso. Mas o velho Jochebed estava realmente decidido a reaver um pouquinho daquilo que havia sido tomado pelo governo romano. Mas eis que chega lá no outro dia e recebe uma notícia como os filhos haviam lhe alertado, que as suas únicas terras, a única propriedade pequena que eles tinham também havia sido tomada porque pertencia a Licínio Minúcio. Então, ele entrou em pânico, começou a vociferar impropérios dentro desse local que foi convocado para fazer ouvir essa decisão, e tomou ali suas bastonadas, tomou inclusive uma sova de um soldado romano a pedido de Licínio. Acabou indo para casa, mas cambaleante com aquela situação, vendo que ia deixar os filhos numa situação muito difícil e ainda confuso, perturbado por aquela notícia, que havia deixado a família sem nada a partir de agora, nem a propriedade que ainda lhes restava, resolveu tomar uma decisão movido pelo ódio e ateou fogo à propriedade de Licínio Minúcio, que era vizinha sua. Quando acabava a propriedade de Licínio Minúcio, começava a propriedade de Jochebed. Por isso mesmo, Licínio tinha interesse de colocar essa propriedade como se fosse sua posse. E eis que esse incêndio toma proporções maiores. Aliás, tivemos um incêndio agora, na Flórida, que foi o maior incêndio, né? Vocês estavam fazendo um trabalho de escola sobre isso, né? Esse incêndio também que já tinha causado a morte de muitas pessoas. E esse incêndio, apesar de não causar a morte de muitas pessoas, acabou queimando 2 servos que eram preferidos do Licínio Minúcio. E algumas pessoas logo acabaram entregando que Jochebed que havia ateado fogo à propriedade, ele foi chamado para ser preso, mas junto com ele a família toda. E o jovem Gesiel, para que, com aquela intenção de não ver o pai, que já tinha uma idade avançada, ser martirizado por alguma punição muito grave,
acabou assumindo a culpa pela atitude do pai. Mas o pai, na hora, contradisse ele: não, você não pode assumir a culpa por algo que eu fiz. Como ele sim ficou confuso, saber quem estava protegendo quem, resolveu castigar os dois. Gisiel ainda era jovem, mas Jochebed não aguentou aquela vergastada, né, que foi imposta de 20 vergastadas. E ele então estava bem debilitado. Só que, logo depois de cumpridas essas primeiras vergastadas, no corpo de Jochebed, entrou um funcionário de Licínio e nos avisou que um dos seus servos não tinha aguentado e tinha falecido. Então, Licínio ficou atormentado com aquela notícia e mandou que o algoz desse mais 20 ainda no Jochebed. E nisso ele não suportou. Acabou sangrando até a morte. Gisiel se viu naquela situação sem poder fazer nada, também tinha tomado a sua punição. E Abigail, que estava presente, não pôde fazer nada senão cantar. Cantar uma oração que havia aprendido nos Salmos de Davi. Só que a voz de Abigail era tão bela que acabou causando uma comoção. E eles ficaram um pouco aturdidos com aquela voz, com aquela melodia, não sabiam muito o que fazer. Licínio ficou tão atordado que falou: tira essa mulher daqui, leva ela para a boca, eu não quero mais ouvir esse canto. E essa possibilidade acabou libertando a Abigail, onde só o Gesiel, depois da morte do pai, que foi enviado às galeras como punição pela sua atitude, de ter assumido a culpa, né, por ter ateado fogo. Então ali começa uma caminhada diferente. Gesiel, prisioneiro das galeras, que eram aquelas embarcações romanas, né, onde os escravos tinham que remar e levavam ali as autoridades, né, de um local para o outro. E nessa embarcação tinha uma autoridade romana de nome Sérgio Paulo. Só que o Sérgio Paulo acaba cometido de uma doença. E ela começa a ficar muito grave e não tem ninguém que quer chegar perto dele. Imagina uma embarcação em pleno mar, ali começa a contagiar todos e morrem todos, né? Imagina a medicina daquela época como é que é. Então só uma pessoa é que é designada para cuidar do Sérgio Paulo, que é quem? O Gisiel. E o Gisiel se entrega àquele cuidado de maneira, né, abnegada, e após alguns dias o Sérgio Paulo é restituído à sua saúde. Só que o Gisiel acaba pegando realmente a doença. E o Sérgio Paulo, em gratidão, acaba fazendo uma conversa ali com um dos seus amigos, autoridades romanas, falando assim: vamos fazer o seguinte, vamos soltar esse rapaz aí no porto de Jope e dizer que nós jogamos ele no mar, porque ele estava com a doença e todos iam pegar, para Roma ele morreu. Não, nós não podemos fazer isso. Não, mas faça isso por mim, que quem faz por mim, um dia eu devolvo, por favor. E fez aqueles acordinhos. Então conseguiram chegar a um acordo de soltar o Gesiel no porto de Jope, semi-morto, porque ele estava bem doente já. O Licínio ainda teve o trabalho de colocar uma bolsinha com algumas moedas para ele não ficar sem recurso. E ele foi, logo que ele foi colocado em Jope, ele não aguentou, ele estava meio desmaiado ali, dormiu um pouco. Quando ele acorda, tinha uma pessoa sacudindo, procurando coisas dele, já pronto, com uma arma para lhe matar. Quando essa pessoa impunha a arma para cometer, ele falou: não me mate, eu dou tudo o que eu tenho aqui, o dinheiro que eu tenho, mas não me mate. Aí ele pegou o dinheiro, entregou, e era bastantinho, a pessoa ficou satisfeita. E ele só pediu assim: sabe quem que pode me ajudar, né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Ele falou: ajudar? Aqui não tem ninguém que ajudar ninguém. Daí ele falou, lembrou: não, mas acho que tem sim. Tem um pessoal aí do caminho. E levou o Gisiel para uma casinha que foi atendido ali. E eles receberam ele e atenderam. A partir dali, um dos trabalhadores dessa casa estava indo a Jerusalém, porque ali não tinha condição de tratar muito bem, Jerusalém tinha mais recursos. E o Gisiel pediu para que ele levasse. Ele estava com medo de que alguém no porto reconhecesse ele, ou ele acabasse entregando a atitude de uma autoridade romana que liberou. Ele falou: assim que eu te deixar lá, pelo menos some de lá, porque eu não quero que saibam que fui eu que fiz isso, senão você vai me fazer problema. E muda o teu nome, inclusive. Né? Então Gisiel começa a sua caminhada até Jerusalém, chegando lá, conhece Pedro, conhece João, Filipe. E é, inclusive, apresentado ao Evangelho. Quando nas conversas com Pedro, né, ele fala: eu tenho estudado as profecias de Isaías, falando sobre a vinda do Messias. E Pedro fala: mas você não sabe que o Messias já veio? Eu falei: como? Você falou: claro, mas Gisiel não sabia de nada. Imagina, era uma outra região. Só quem sabia dessas coisas era quem estava ali, Jerusalém, Nazaré. Era outra região.
E ele falou, não, meu Messias já veio. Jesus de Nazaré é o Salvador. Então Gisel ficou intrigado e começou a lembrar. E aí quando Pedro conta para ele como é que Jesus veio desencarnar, crucificado, passando por tudo aquilo, ele começa a lembrar os professores de Isaías e bate certinho com aquilo que ele tinha estudado. Então ele fica afoito sobre aquilo, mas onde que estão essas escrituras? Olha, tem aqui alguns escritos de Levi que tomava, né, essas notas, e eu tenho alguns dele, começou a beber daquela fonte, começou a ficar impressionado com os ensinamentos, e acabou se tornando um dos oradores mais requisitados naquela casa que se chama Casa do Caminho de Jerusalém. A primeira casa de benemerência, de atendimento social e de divulgação do Evangelho, depois da crucificação de Jesus. Só que chamou a atenção rapidamente de um moço chamado Saulo de Tarso. Um moço que era a promessa do farisaísmo reinante. E ele era muito bom em oratória, retórica, tinha uma formação fantástica, inclusive tinha 3 cidadanias, né? Romana, porque quem nascia em Tarso já era romano de nascimento, porque Tarso era dominado por Roma, Tarso dentro da Grécia, então era grego, romano, e por genealogia também pertencia ao povo israelense, então também judeu. Então ele tinha tripla cidadania. Então ele estudou na faculdade de Tarso, onde vinham todos aqueles professores maravilhosos das faculdades de Atenas, de Alexandria, migraram para Tarso, então ele teve uma vida preparada para ser a vida religiosa, daquilo que seria a promessa do farisaísmo reinante, né? Seria a figura maior do Sinédrio. E o Saulo, na época então, interessado que estava nessas movimentações dos homens do caminho, foi até essa casa do caminho para ver o que estava acontecendo. E chegou lá, o Gisel estava fazendo uma pregação. E uma pregação belíssima sobre Jesus. Ninguém sabia de onde vinham aquelas palavras, né? Faladas com aquelas cores deslumbrantes. E o Saulo, então, uma hora teve o ímpeto de interrompê-lo. Falou, o que está dizendo? Como é que você pode proclamar a supremacia de um carpinteiro, né, sobre Moisés, na própria Jerusalém? E o Gisel, com todo o carinho do mundo, começava a responder ele com tranquilidade. Só que essa resposta deixava o Saulo cada vez mais desnorteado, porque ele não tinha muita articulação para poder colocar outros argumentos para Gisel. Era a primeira vez que alguém tinha deixado o Saulo sem palavras. Só que nisso ele deixa ele muito bravo. E, inclusive, acusa o Gisel de dizer o seguinte: eu vou fazer uma acusação ao Sinédrio e eles vão vir aqui te buscar. E o Gisel ainda responde, olha, eu tenho certeza que o Sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer sofrer. Mas nada no mundo fará negar meu amor por Jesus. E o Saulo, então, sai de lá com um misto de admiração e um ódio terrível. E ele consegue realmente poderes, sabendo agora do que se tratava, do que estava acontecendo ali dentro daquele movimento do caminho, convencer os juízes, né, os juízes do Sinédrio, a lhe dar poderes para poder prender Gisel, que seja mais quem for. E aí começam as perseguições. Tanto é que Saulo foi considerado ali o anticristo. Né? Quando a gente fala assim, o anticristo é por causa disso, é o anti mesmo, no sentido de quem for a favor de Jesus eu vou prender, vou torturar, se não abjurar vai morrer e assim vai. Então realmente ele começa com esse papel de vilão dos maiores. E ele consegue prender Gisel, mas não só Gisel, depois prende Pedro, Filipe, João. Só que o senhor de nome Gamaliel é chamado por Pedro na casa do caminho, para verificar que eles não estavam fazendo nada demais, além de atender a população mais pobre, que ninguém se preocupava. E aí o Gamaliel acaba encontrando ali, entre aquelas pessoas que estavam sendo vistas, um grande amigo de infância. E esse amigo, que tinha posses, tinha perdido tudo, contraído doença, né? Provavelmente hanseníase. E esse amigo conta a história dele, que só aqueles homens haviam ali acolhido. Então Gamaliel entende que aquele trabalho realmente pertence ao Messias prometido mesmo, não pode ser diferente disso. Ele está convencido, mas Gamaliel é um só. Só que Gamaliel foi aquele tutor intelectual dentro da religião farisaica do Saulo de Tarso. Dentre todos os 72 juízes, foi ele o escolhido para ser o tutor religioso de Saulo. Então Saulo respeitava muito aquela figura de Gamaliel. Então Gamaliel pede ao Saulo que solte esses homens, que não deve ser preso, eles estão fazendo um trabalho muito bonito, só que o Saulo ele tem ambições dentro do Sinédrio, ele não pode fazer isso. Mas ele ouve aquele homem que parece que para ele tem a figura de um pai. Ele acaba liberando Pedro, o João, o Filipe, mas diz,
esse Gesiel eu não vou liberar. Se ele não negar Jesus aqui dentro do Sinédrio, nós vamos ter que matá-lo por lapidação, por apedrejamento, que a lei nos obriga a fazer isso. Então Gamaliel, vendo que não ia ter como dissuadir o Saulo daquela decisão, acaba aceitando a liberação só de Pedro, João e Filipe. E acaba se afastando, inclusive, do movimento farisaico, pede para sair. E o Saulo consegue ser intento, de pelo menos do Gesiel. Só que ele ainda dá a chance do Gesiel fazer um discurso. Ele faz um discurso dentro do Sinédrio, agora não dentro da casa do caminho. O Saulo faz um discurso dentro do seu ambiente, né, onde ele já está, e diz ao Gesiel que ele pode, ainda, é a última chance que tem de conservar a vida. E o Gesiel, se vocês lerem o livro, faz o maior discurso em defesa de Jesus que eu já li na minha vida. É uma coisa belíssima. Imaginem vocês. Só essa parte do livro, se vocês não tiverem muito tempo, já vale a pena ler. Mas leiam tudo. Então, o Saulo não tem outra opção. Fica envergonhado porque ele tinha muita admiração para aquele homem, pela sua oratória. Ele tem uma admiração, mesmo tendo ódio, porque eles estão em lados diferentes, mas ele tem uma admiração. E nisso ele ordena a lapidação do Estevão. Só que sem ele saber, ele era noivo de Abigail, a irmã perdida de Gesiel. Gesiel, que naquele momento não era mais Gesiel, já tinha mudado de nome, era Estevão. Então, para Saulo, ele estava decidindo matar um homem de nome Estevão. Abigail, sua noiva, que havia contraído noivado há algum tempo, falava desse irmão que ela havia perdido e sempre pediu ao Saulo para ajudá-la a conseguir localizar esse irmão. E ele sempre prometeu: não, fique tranquila, vou envidar todos os esforços que eu puder para poder encontrar o seu irmão. E mal ele sabia que ele estava decidindo matar o irmão de Abigail. Inclusive, sem saber que estava fazendo isso, convidou a noiva. Eu quero que você vá e presencie esse momento, porque vai ser um momento onde eu vou estar muito bem dentro do Sinédrio, vai ser um momento diferente, eu tenho pretensões lá dentro, eu quero que a minha noiva esteja presente. E ela reluta, mas ele fala: faço questão que você vá. Então ela vai. Chega no finalzinho, quando ela vê, já está sendo ordenada a lapidação do Estevão. E ele começa a padecer o suplício das pedradas. E nisso Abigail reconhece na figura daquele homem ensanguentado o seu irmão perdido. Parece coisa doida, né? Essa é uma novela mexicana. Mas acreditem, isso é a história, isso é como aconteceu. Esses são os desígnios divinos para que nós possamos aprender algumas lições. E a vida de Saulo, ela se confunde com a nossa, no sentido de ele começa também uma caminhada para descobrir quem ele é, juntar essas peças do quebra-cabeça. E uma das peças estava ali na mão dele, uma na mão do Gesiel, que era Estevão, da mão da noiva, e ele vai começar a compor esse quadro, que é vislumbrar a sua própria existência, o que ele está fazendo ali, qual que é a sua missão. E nisso, quando Gesiel profere aquelas palavras finais: não insulteis o Salvador, nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória quando sabemos que ele se morou na cruz pela humanidade inteira. Começa a receber as pedradas. Abigail chega naquele momento, reconhece o irmão e pede a Saulo: pare, Saulo, pare, é meu irmão, é Gesiel. Aí ele diz: você está louca? Não, é Gesiel. E o Saulo não sabe o que fazer. Deixa-me falar ao moribundo, ela pede. Pelo menos um instante. E ele acena com a mão e diz: vá, mas ele está atordoado. Não imaginava que ia se colocar numa cena daquela. Imaginava que aquele momento ia ser para ele o ápice dentro do cinema. E agora as coisas mudam de figura. E ela chega então ao corpinho, ao quebrado de Gesiel, e reconhece ele, e ele vê na irmã Abigail. E daí, ele ainda está vivo, mas está já expirando seus últimos fluidos vitais. E Abigail diz: Gesiel, como te vejo eu? Eu estou com Jesus, eu estou com Cristo. E ela não sabe o que ele está falando. Quem é esse Cristo? Quem é Jesus? Por que te chamam Estevão? Daí ele conta um pouco da história. Mas a única coisa que ele pede é: quem é Saulo? Saulo é meu noivo. Aí ele diz assim: tem no seu noivo um irmão. Saulo defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, o defenderá com o mesmo poder, com a mesma força. Então, Gesiel é um espírito muito diferenciado. Muito diferenciado. E por conta dessa admiração que todos nós temos por Gesiel, Estevão, eu acabei dando o nome para o meu filho de Estevão. Estevão veio esse nome por conta dessa história.
E ele está aqui conosco hoje. Esse é outro Estevão, não é o mesmo Espírito, né? Mas é Estevão também. Então, Gisiel, a única coisa que ele pede para a irmã naquele momento é: cante para mim o Salmo de Davi. Quando ela cantou exatamente para o pai dela. E aí, Abigail, sem poder fazer mais nada, o irmão esperando, ela pelo menos atende aquele último momento dela. E conta o livro que Gisiel, naquele momento, vê a figura de Jesus. E Gisiel ainda pede ao Cristo, antes de expirar os seus últimos momentos, para Jesus não lhe imputar esse pecado. Ou seja, pedindo a absolvição de Saulo por aquele momento. Então, assim, tal qual o Cristo mesmo na cruz infamante acabou expirando os seus momentos, falando: Senhor, né, Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Gisiel teve a mesma postura. Não lhe imputeis esse pecado. Né? Então, Abigail cantou essa canção. Eu tive o prazer de musicar. Ela está no livro, mas ela não tinha uma melodia. E para essa peça que tinha essa música, eu acabei fazendo a melodia, né, a harmonia, e acabou entrando na peça. Prece dos Aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazemos o esquecimento da sombra da dor do mal. E nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Senhor Deus, Pai dos que choram, depois desse começo difícil, como se não bastasse, Saulo termina o noivado. Ele diz para Abigail: olha, eu não posso desposar uma inimiga, uma irmã de inimigo de maldita memória para mim. Volta para os seus amigos da estrada de Jope, Zacarias e Ruth, que cuidavam da Abigail depois que ela ficou órfã, né, de pai, já era de mãe. Na estrada de Jope, ele volta para a casa deles. E ele ficou um pouco apático, porque ele se viu numa situação difícil. Porque ele deu tantos esforços para acusar aquele homem, e agora ele ia dizer: todo mundo, não, vai ser meu cunhado. Né? Quem não queria ter um cunhado como Gisiel, né? Mas naquela altura não dava mais para voltar atrás. E o Saulo então deixa Abigail nessa situação. Só que passado alguns meses ele muda de ideia. Ele volta atrás e fala: não posso viver sem essa mulher. Essa mulher, ela é aquela que eu idealizei como esposa, como mãe dos meus filhos, uma vida em família que ele gostaria de ter. E volta até a estrada de Jope para ver a Abigail. Só que agora ela já está muito doente. Né? Muito doente. Agonizando seus últimos momentos também. E o Saulo não acredita. Não, a gente vai dar um jeito, eu vou conseguir os melhores médicos, vou te tirar dessa situação.
E a Abigail tentando explicar para ele, eu acho que os lares do mundo não foram feitos para nós, Saulo. Não, como assim? Não, não, jamais. Você vai melhorar. Eu tive um sonho, Saulo. E nesse sonho, Gesiel vinha buscar. E ele dizia que Jesus, Saulo, Jesus te ama muito. E tem muitos planos para você. Aí Saulo descobre ainda que a Abigail tinha acabado de se tornar cristã. Tinha sido convertida naqueles meses que ela estava lá longe dele. Aí ele fica mais enfurecido. Parece que para onde ele vai, as pessoas que ele admira ou ama, tem esse Jesus no meio. E ele começa realmente a virar aquele anticristo. Ao invés de ele aprender a lição dolorosa, ele se enfurece ainda mais. E realmente Abigail acaba morrendo. E ele não pensa outra coisa senão perguntar: quem converteu a minha noiva? E seus amigos ali, né, acabam entregando que deve ter sido o Ananias, que era um amigo da família que ficava ali, que era cristão, que já tinha abrigado a fé cristã. Então, qual que é o objetivo do Saulo? O único que vem na cabeça dele: eu vou achar esse homem. Como se isso resolvesse os problemas dele. Ele estava surdo para qualquer coisa. Sensibilidade. A única coisa que lembrava do amor era a Abigail, agora ela não estava mais lá. Então, esse Ananias era o mais próximo que ele podia chegar para se vingar desse Jesus que estava em todos os seus caminhos de alguma maneira. E ele conseguiu achar uma pessoa que conhecia Ananias que estava presa com aquelas diligências que eles faziam para prender os cristãos, né, os homens do caminho e aqueles que estavam afeiçoados à nova doutrina. Ele perguntou assim: você sabe do paradeiro dele? Não, não sabe. E ele e alguns soldados ali: mas você vai saber, você vai contar para ele. E acabaram infligindo a ele a tortura das unhas, muito dolorosa, para que olha onde o Saulo chegou. Eu estou contando isso porque nós vamos ter uma admiração por ele, mas ele não começa bem. E depois eu vou contar por que eu estou contando essa parte triste também. E aí, depois de muito torturado, sofrendo, o homem fala: não, ele está em Damasco. Acaba contando até coisas que não tinha feito. E é assim que funciona a tortura. Você quer se livrar daquele homem? Não, mas ele está em Damasco. E o Saulo, então, sabendo que ele está em Damasco, busca no Sinédrio mais poderes ainda, e para que ele possa ir lá para Damasco, atrás desse homem, e também fazer com que essa perseguição aos homens do caminho se intensifique, seja maior ainda. E o Sinédrio, ouvindo aquele homem que é a promessa do Sinédrio, que é a promessa do farisaísmo reinante, acaba dando plenos poderes para que o Saulo possa iniciar um processo de perseguição ainda maior aos cristãos, né? Aos cristãos nascentes. Só que o que acontece? Saulo pega dois amigos que o acompanham até Damasco, só que no meio do caminho, Saulo tem uma surpresinha. Eis que parece que o ar fende-se com uma luminosidade e um ser de majestática beleza começa a vir com uma túnica reluzente. E o Saulo cai do cavalo, pede socorro para os seus amigos, mas eis que está sozinho consigo mesmo e se vê cego. E ainda escuta uma voz doce que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E o Emmanuel diz que essa voz ainda falava com docilidade. Olha só como é que Jesus é, né? Ele estava indo lá matar Ananias, já tinha matado. E Jesus ainda tem essa paternidade com ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós, quando vemos os nossos irmãos de caminhada cometendo alguns excessos, né, alguns crimes, mas a gente fala: esse aí só pena de morte. Não é assim, a gente ouve? Esse aí tem que ter pena de morte. Né? E a gente fala: não, mas eu sigo Jesus. É um pouco paradoxal a nossa fala. E esse homem, então, que ali naquele momento estava sendo o maior, né, considerado o anticristo, é tratado com Jesus com uma docilidade. Saulo, Saulo, por que me persegue? E o Saulo, assustado, ouvindo aquela voz doce, só diz uma coisa: quem somos vós, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus. Imagina como é que ficou o Saulo naquele momento. Passou a vida dele naquele momento. Por que ele conseguiu pensar na vida dele naquele momento? Porque ele não conseguiu olhar para fora. Ele estava cego. Jesus proporcionou a ele um momento dele pensar no que ele estava fazendo. E ele começa a olhar para dentro, tudo que ele tinha começado, com o Gesiel, o crime que ele cometeu, com os prendendo aquelas criaturas inocentes, a perda da noiva. E agora estava ali na frente dele, aquele que ele estava perseguindo era o Messias prometido de verdade. Ele não acreditava. E ainda teve uma experiência que, né, pouco de nós temos ou teremos, que
que foi uma intervenção direta do Cristo, imagina, mostrando a imortalidade da alma. Então, Saulo, a partir daquele momento, vai ter uma experiência de olhar para o futuro pensando na imortalidade da alma. As pessoas não morrem, Jesus está. E ele começa a chorar copiosamente, entra em convulsão de choro, porque se enxerga a pior das criaturas. E Jesus ainda coloca a mão no ombro dele, quando ele está pensando nessas coisas, e fala assim, não recalcitres contra os aguilhões. Não recalcitres contra os aguilhões. Aguilhões, como se fossem aquelas espinhos que vão nas esporas, né? Que usa para você montar cavalo, fazer com que ele obedeça. E o Saulo estava ali sendo chamado a Jesus, a consciência, não se desespere. Aceite o comando, aceite ser conduzido. Você que só sabe conduzir, você que só sabe controlar, porque a gente tem um pouco isso, né? A gente quer ter o controle das coisas. E o Saulo perde completamente o controle. Imagina cego, em pleno deserto. O que ele vai fazer? Tem que me deixar conduzir. E o Saulo só tem uma fala para Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E como Jesus não dá as peças prontas para nós, ele só diz assim, entra na cidade, lá te será dito o que deves fazer. Aí começa uma outra história, uma outra peça. Que eu resolvi fazer uma intervenção musical e trouxe essa música do Eduardo Laio. Que tem o mesmo nome, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero ver o sol brilhar, a luz descer, a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão, a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho, menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça? Então, nosso Saulo cego entra na cidade de Damasco. E lá busca uma hospedaria e fica aguardando 3 dias. Certo. Como se não bastasse aquele momento, ele aguardou ainda mais 3 dias sem poder. Quando então adentra uma figura dentro do recinto onde ele estava, ele ouve uns passos e pergunta, quem sois vós? E o homem então responde, sou Ananias. E o Saulo fica assustado com aquilo, que era justamente aquele nome que ele veio buscar. Mais uma lição do Cristo. E o Ananias ainda diz, o Senhor que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que restituísse a vista. E o Saulo, completamente humilhado diante daquela nova situação que ele tinha que encarar, só diz a esse homem, eu queria poder me jogar aos seus pés, mas como vês, estou cego. Então Ananias, com toda tranquilidade, levanta o Saulo,
coloca as mãos nos olhos de Saulo, começa a orar. E ele se opera a luz nos olhos de Saulo e ele volta a ver. Vejo, agora vejo! Glória ao Redentor de minha alma! Jesus é o Salvador. E agora aquele homem modificado, com uma nova energia, mas ainda com o homem velho lá dentro. Que ninguém muda assim, de uma hora para outra, independente do tamanho da experiência que possa ter. Né? Alguém vai dizer assim, não, ó, mas Jesus apareceu para ele. Pois é. Bom que fosse essa transformação instantânea, né? Mas isso não se opera assim. É preciso um burilamento que só as experiências dolorosas podem trazer para a gente. E o Saulo, então, começa a conversar com Ananias, faz ali uma amizade. E diz para Ananias, não, eu vou, amanhã tem exposição aqui, na mesquita aqui de Damasco, e eu vou poder falar, né, no Sinédrio aqui de Damasco, eu vou poder falar sobre essa nova revelação. Eu conheço esse povo todo, conheço essa hipocrisia toda, mas eles vão me ouvir, eles me respeitam. E o Ananias fala assim, olha, as suas intenções são boas, mas eu não sei se os teus irmãos de credo vão estar prontos para as novas revelações. Ele ainda faz um alerta para o Saulo, dizendo assim, aquele que errou, que carrega alguma culpa, tem que testemunhar no sofrimento próprio antes de querer ensinar alguma coisa. Mas o Saulo, com aquele ímpeto que ele tinha, aquele jeitão de resolvo tudo, eu sou a voz, eles me ouvem, resolveu ir lá e fazer um experimento para falar para os seus irmãos. E ele traz essa fala aqui, na sinagoga, né? Eu falei mesquita, sinagoga, liberando. Mesquita é muçulmana. Varões de Israel, em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje pela primeira vez as verdades da nova revelação. O Messias prometido já veio, Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. E é claro que ele falou muito mais, fez um discurso belíssimo, mas logo foi interrompido. Traidor! Está louco! Tira esse homem daí! E já queriam, e às vezes de fato pegaram pelo pescoço. O pessoal lá é meio tranquilo, mas sabe, só não pode tirar eles do sério. Só não pode falar alguma coisa que seja contrária ao que eles pensam, daí já não são mais tão tranquilos. Nós aqui somos totalmente diferentes. É só falar alguma coisa que a gente não concorda que a gente aceita que a pessoa não concorda, ninguém briga, a família continua tudo se dando bem. Um vota no outro, né? Todo mundo aceita. A gente, eu estou falando, para não falar de ninguém em especial, nós ainda carregamos muito isso. Né? Aliás, tem uma frase que diz assim, se quer fazer inimigo, não precisa declarar guerra, só dizer o que você pensa. Não é verdade? E a internet, as redes sociais acabaram possibilitando que cada um tenha o seu jornal, cada um tenha a sua televisão, né? Aí você bota a carinha lá. Gente, queria dizer um negócio. Acabou. Acabou para você. Aí vem pedrada. E o Saulo consegue sair de lá. Sabe? Sai vivo. Consegue mesmo. Porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então, uns querem esfolar, mas ele tem alguns amigos ali. Não, ele deve estar doente, deve ser o mal do sol, né? Ele pegou muito sol na cachola, olha a cor que ele está. Estava muito bronzeadinho, né? Muito judiado. E aí, não, deixa ele. E ele conseguiu sair dele, só que ele chega tão desanimado a falar com o Ananias, que ele diz, eu não entendo. O que é a secura dos homens? O Ananias fala, você tem uma caminhada ainda para fazer sobre isso. Lembra que eu te falei, né? Aquele que errou, que carrega alguma culpa, tem que testemunhar o sofrimento próprio antes de ensinar. Por que você não vai, né, fazer o teu autoconhecimento? Você não vai para o deserto, pensa um pouco sobre isso tudo, já que você abraçou essa nova doutrina. E o Saulo, então, pensa realmente fazer essa caminhada e vai ao deserto, né? Mas o deserto ainda vai demorar um pouquinho. Aí tem uma música que mas acho que pelo horário avançado, acho que eu vou, né? Pode passar no deserto. Ele vai para o deserto e procura quem? O irmão do Gamaliel, que é o Ezequias. E o Ezequias diz para ele, o Gamaliel está isolado lá na casinha, está meio doido, está falando umas coisas aí de um Messias, e não sei o que. O Gamaliel tinha se tornado cristão também, mas ainda era o tutor religioso do Saulo, que ele tinha muito carinho, ele queria muito se aconselhar com o seu mestre. Então ele diz, o Gamaliel está lá, ele vai conversar com ele, e ele tem uma surpresa, que o Gamaliel começa a conversar com ele, traz
ele acaba se confessando, ó, sem trabalho, sem dinheiro, acho um labirinto de questões insolúveis. Sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu, resolvi então demandar o deserto procurando para o socorro necessário. Então, ele vai fazer uma confissão de filho para um pai, um tutor ali, né? Ele está sem saber para onde vai, porque ele não pode abraçar mais o que ele acreditava, e a nova está difícil, que ninguém aceita, ele está meio sozinho. E o Gamaliel então diz para ele assim, né, aquela experiência, aquela sabedoria: sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. Então, ele diz que aquilo é importante, tudo aquilo que ele está passando vai servir para alguma coisa. Então, o Saulo consegue mais uma pecinha do seu quebra-cabeças, né, com Gamaliel, e Gamaliel, inclusive, ele presenteia com as anotações de Levi que ele tinha ganho de presente do Pedro. Ele ganhou de Pedro uma cópia, né, das anotações de Levi especial, e ele acaba presenteando o Saulo com essa cópia. E o Saulo, então, tem acesso às anotações de Levi pela primeira vez. E ele diz assim: por que você não fica aqui no deserto um pouco, estuda isso direitinho, começa, né, a organizar suas ideias e tal. Vai conversar com o meu irmão, ele deve ter um lugar para você ficar. E o Saulo, então, vai conversar com o irmão de Gamaliel e consegue achar um lugar para ele ficar, para trabalhar de tecelão, num lugar chamado deserto, Oásis de Dan, no deserto, onde algumas pessoas que estavam fugidas, inclusive, de Jerusalém, por conta das perseguições que ele mesmo tinha iniciado, estavam lá, um casal, né, de nome Áquila e Prisca. E o irmão de Gamaliel então diz: não, fica com eles lá, que eles vão te acolher, você começa a trabalhar para mim fazendo lá os tecidos, tecendo, que é a tua profissão. Só que ele rapidamente faz uma amizade muito gostosa com esse casal. Mas ele começa a escutar as histórias deles. Eles contaram o sofrimento das perseguições, né? Falando que o tal de doutor da lei, Saulo de Tarso, tinha, né? Eles não entendiam como é que uma pessoa tão inteligente, tão, né, estudada, podia ter feito aquilo, a coisa tão cruel. Só que ele não tinha dito até ele, então, que ele era o Saulo para ele. Estava ouvindo a história toda. E eles contam a história do pai de Áquila, que havia sido, inclusive, expropriado da sua panificação que ele tinha, por alguns agentes também ligados ao Sinédrio. Aquele poder que foi otorgado, alguns fizeram uso, como eu falei, do Licínio Minúcio, né, para expropriar, acabaram expropriando o pai do Áquila, ele acabou morrendo depois de desgosto, foi preso. Então aquele sofrimento todo veio à tona. E o Saulo pôde experimentar ali na pele o que ele tinha começado. Ele precisava passar por isso. E uma hora ele diz, né, esse homem sou eu. Né? Não querendo parafrasear o Roberto Carlos, mas esse homem sou eu. Mas daí ele contou também a história, né, da aparição de Jesus, né, dessa conversão. E eles aceitaram, perdoaram, entenderam. E ali realmente se estruturou uma amizade que ele leva pro resto da vida dele. Ele ainda teve uma chance no futuro de encontrar a vida dele. E num momento muito difícil. E essa canção é tão autoexplicativa que eu não vou falar muito sobre essa experiência dele. Vou cantar para vocês essa música chamada Bíblia. O Evangelho nas areias, Áquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a Bíblia, vê sedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é ouro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a Bíblia, vê sedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia.
Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa. E conosco sirva o bom amigo, sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, exabia, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia. É linda essa música, né? É muito bonita. Sou suspeito para isso. A partir dali, para a gente encurtar a história, tive que adiantar um pouco, Saulo já vira Paulo. Ele volta a falar com Ananias, ele passa pelo pai, né? Vai até Tarso, tenta falar com o pai, o pai não reconhece mais o filho, deserda ele. Mas uma atitude ainda emocional e paternal, manda entregar um dinheiro para ele lá, correndo, né, quando ele está indo embora. Mas ele se sente muito sozinho, está abandonado. Mas ele precisa experimentar essa solidão, para ir juntando essas peças, ficar com ele. E esse sofrimento faz com que ele comece esse caminho de volta. Ele vai bater lá em Jerusalém, falar com o Pedro e os seus amigos da casa do caminho. Só quando ele bate lá, o pessoal reconhece. Ele fala, ah, meu Deus, você não sabe quem está aí. Quem? O Saulo está aí. Ah, não vai querer pegar a gente. Né? Não, mas ele está diferente, está com uma, né, mais magrão, mais sofrido. Sério? É. Não, diz para ele que nós não vamos atender ele agora, não. Diz que ele fica esperando no lugar, nós vamos ter que deliberar sobre isso e depois a gente vê o que vai fazer. Não, vai saber dele. Depois eles conversam, né? E falam, não, mas a gente não tem que ter medo de nada, né? A gente está com Jesus, está com Deus, né? O que tiver que ser, vai ser. E pede para ele vir lá e ele conta a história para eles, então, o que aconteceu com eles, e eles começam a ficar mais tranquilos, recebem ele lá. Né? Mas o Saulo não demora muito, ele começa a fazer um trabalho em outro local. É uma casa lá em Antioquia, e acaba enxergando em Antioquia o seu reduto. Né? Só que ele não está satisfeito com aquilo, porque ele vê que esse cristianismo nascente está um pouco dividido entre os judeus recém-convertidos, que querem manter suas tradições judaicas, mosaicas, e os cristãos novos que deveriam ser todos, mas eles não aceitam que sejam os gentios. Gentios aqueles que não têm religião. Né? E o Saulo foi considerado o apóstolo dos gentios, né? Paulo. Ele acabou levando para a gentilidade, né? Que eram aqueles que não tinham religião, a boa nova do Cristo, e acabou convertendo muitos. Só que ainda não tinha começado isso. Só que ele começa a ver nessa discrepância de exigir que as pessoas fossem circuncidadas para poder se converter ao cristianismo. Né? E ele começa a ir lá por lá na casa de Antioquia, acaba batendo no tal de Lucas, acaba batendo no tal de Barnabé, né? Irmão de Maria Marcos, mãe de João Marcos, o Marcos evangelista, para diferenciar do João, o João, né? Que é evangelista, João Marcos evangelista. E Lucas acaba também abraçando aquela fé nova, só que ele fala assim, eu não entendo que vocês chamam de caminho, homens do caminho. Caminho tem muitos. Vocês tinham que ser chamados cristãos. Vocês seguem Cristo. E eles começam a pensar sobre aquilo. E logo, né, com a autorização de pessoal da casa de Jerusalém, começa a usar esse novo nome. Agora nós somos cristãos.
aquilo que eles chamavam como se fosse uma humilhação, agora eles usam aquele nome como se fosse uma coisa belíssima. Assim como a cruz deveria ser infamante, né, tornou um símbolo, né, do cristianismo também. E o Salmo só tem uma coisa em mente. Eu vou juntar todas essas peças, né? Isso é uma leitura do Aldo aqui, porque a minha meta é ir em direção a Jesus, para cumprir a minha parte. Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E a sua caminhada é longa, ele começa a visitar as cidades da Grécia, falar, consegue fundar algumas comunidades cristãs, mas é apedrejado, é preso. Imaginem vocês, todas as sinagogas onde tinham fariseus, judeus, né, que perseguiam ele, conseguiam autoridades ou pessoas de influência que, né, acreditavam nas falácias deles, que ele era um salteador, era uma pessoa que não tinha valor, e acabavam prendendo, né? Teve até uma moça que disse que ele tentou seduzi-la numa dessas passagens, e ele não tentou, mas ela, né, frustrada dele não ter dado atenção para ela, não, ele tentou me seduzir, e aí acabou que tentaram apedrejá-lo, quase chegaram, né, a matá-lo, mas no último momento ele foi salvo. E ele começa essa caminhada de sofrimento, de burilamento, né? Consegue realmente fundar muitas comunidades, há muito sangue, suor e lágrimas, né? Como nós fazemos. Aliás, se não fosse o Saulo, Paulo, nós não teríamos o cristianismo no mundo fora do mundo judeu. Porque o mundo judeu é um mundo exclusivista, onde a religião pertence a eles ali. O Paulo foi aquele que levou essa mensagem da Boa Nova para o mundo gentil, para a Grécia, depois para a Espanha, e isso se espalhou pelo mundo. Então nós somos gratos ao trabalho dele, senão talvez nós não estaríamos aqui hoje, né? Não conheceríamos esse evangelho. E o Saulo, então, o Paulo, então, um dia, depois de preso em Jerusalém, para contar a história, ele diz que ele não pode ser preso lá, ele tem que ser ouvido pelo próprio César, porque ele é cidadão romano, ele tem cidadania romana, então tem que ser ouvido pelo próprio César. E naquela época o César era Nero, só Nero. Bem facinho de falar com ele. Mas ele pede aquela audiência, como Nero tinha ouvido falar muito naquele homem, né, que era o doutor da lei, que se converteu, ele ficou curioso. E um dia teve chance para falar para Nero. Só que Nero já tinha feito aquela coisa, né, de tacar fogo em Roma, pequena, né, que depois acusou os judeus, os cristãos. Acabou aquele que foi conhecido como circo romano, né, de morte aos cristãos nas férias. E o Paulo aproveita aquela audiência com Nero para trazer ele à consciência. Ele faz um discurso belíssimo e o Nero se assusta com aquela personalidade. Porque ele diz assim para Nero que os cristãos morreram queimados tentando salvar os cidadãos romanos que estavam naquelas figuras. E agora alguém estava achando eles, né, tentando culpá-los por algo que eles não fizeram. Então ele trouxe para a consciência de Nero uma culpa que ele não tinha, era doido, né? Mas ele trouxe com as suas palavras, seus argumentos fortes, de cores fortes. E o Nero falou, esse homem é mais perigoso do que eu imaginava. Nós não podemos matar ele agora, não, senão nós vamos fazer um marketing. Espera ficar prontas as reformas aí do Coliseu, que vai ter umas festividades, aí nós vamos pegar todos esses cristãos que estão capturados, fazer uma grande festa popular, né? E matar todos, né? Que era a ideia dele. E nesse dia da inauguração nós vamos tirar a vida do Paulo. Então, chegado o dia atrasado, as festividades vão começar, eles buscam então o Paulo e levam, e o Paulo já sabe que vai ser, já velhinho, né? Já sabe que vai ser martirizado. E ainda ele tenta atenuar diante daquele soldado romano que é incumbido dessa fatídica missão, que vê nele um homem bom, um homem, né, doce, que agora já estava transformado pelas dores, pelos sofrimentos da vida. E o Saulo tentando tirar então desse homem a culpa por aquele gesto, quando eles param em algum lugar, e esse soldado diz, eu lamento ter sido designado para esse feito, né? Só posso lamentá-los. Daí o Saulo diz, eu não sou digno de lástima, pode ficar tranquilo. Você ainda é obrigado a cumprir ordens de um ditador, de um imperador cruel. Mas eu não. Eu já, há pouco tempo, eu vou, né? Logo eu vou me encontrar com o meu mestre. E o soldado romano, então, corta a cabeça do Paulo, naquele local que eles prepararam para isso. E logo que Paulo tem a sua cabeça cortada, ele desperta na pátria espiritual. Só que isso é... E quem vem recebeu? Ananias, em espírito. E faz o quê? Trata de abrir os seus olhos para a vida espiritual. Aí ele pensou que ia ver logo Abigail, Gesiel, ele estava rápido por isso, né? Mas ele não vê só Ananias. Daí Ananias falou, o que você quer fazer primeiro? Ele falou, eu quero ir até
Jerusalém. Eu queria ter um local onde Jesus foi crucificado. Então ele passa por todas as casinhas que ele fundou, faz aquela viagem espiritual e chega lá em Jerusalém, vai até o monte, né? O Gólgota, e ali ele começa a entrar em prece, e quando ele levanta a fronte, que ele ilumina a figura de Jesus, ladeada por Cristiano, e Abigail vindo na sua direção. E ele fica desesperado para sair correndo, abraçá-los. Mas a primeira coisa que ele faz é olhar para os olhos de Jesus, para ver se ele estava, para obter sua aprovação da sua missão. Se Jesus realmente tinha aprovado todo o seu trabalho. E Jesus diz essa fala final do livro que é: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Eu vou cantar antes que eu comece a chorar. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. No deserto um portal de luz, o inovidável tecelão vai se buscar, com a luz celeste se ofuscar, com a luz celeste, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O amor mais puro se doa. Me perdoa pelo esquecimento da letra. Faz a prece agora ou depois? Depois? Pode fazer? A Terezinha pediu para fazer uma prece cantar. Então eu escolhi essa canção aqui para vocês. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor.
Se a incerteza então vier, usa a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. Que assim seja.